A reta final de A História de Joana está maravilhosa. Acompanhe tudo o que vai acontecer no próximo capítulo aqui. Gabriel fala para Salvador que Cláudio já está a caminho. Salvador aconselha que o empresário se entregue com o advogado dele para avisar os meios de comunicação. Joana pergunta se isso é seguro por sentir muito medo disso. Salvador responde que o fator surpresa ajuda eles. Jenny responde que Salvador sabe o que é melhor para Gabriel e pede que ela confie nele. Joana fala que tudo isso poderia ser uma armadilha. Gabriel afirma que de fato é uma armadilha por terem levado o corpo de Francisco em sua fazenda e colocado a arma em seu escritório. Salvador comenta que do mesmo jeito continuaram falando mal dele. Jenny fala que Paula insiste que ele seja um agressor e assassino de mulheres. Joana conta que Paula e Rogério querem ver eles eliminados e que por isso tem medo de toda essa situação. Salvador diz que não só eles como também Queiroz e vários funcionários da cervejaria, e diz que por isso é melhor que a exposição com os meios de comunicação ser com o advogado e diz que isso é a única forma de combater o poder do fiscal. Joana fala que ele tem razão, mas que eles continuam com o poder. Salvador comenta que eles não têm mais opções. Carlos pergunta para Cláudio se ele conseguiu falar com Gabriel. Cláudio conta que já está indo se encontrar com o empresário. Carlos pede que o advogado mande saudações ao sobrinho e que o mesmo não o deixe de avisar caso alguma coisa acontecer. Cláudia fala que qualquer coisa avisa ele. Camacho tenta ligar para seu patrão e deixa um áudio para que ele o responda. Rogério confronta Camila e fala que a mesma tem se comportado mal com ele e diz que ele não continua sendo o mesmo bobo de sempre. Camila tenta falar e Rogério a pede que ela não quebre o momento entre eles. Rogério dá um soco em Camila e diz que não perdoa traições. Camila tenta pedir ajuda e Rogério pede que a moça fique calada e diz que até tentou ser bom com ela, mas que não conseguiu. Camila fica desesperada com a situação tensa. Rogério avisa não vai bater mais na moça e sim a eliminar da próxima vez que ela o trair. Camila responde que está bem. Carlos conta para Henriqueta que Cláudio já está a caminho de se encontrar com Gabriel. Henriqueta diz que ele fez bem e fala com Felipe. Carlos comenta que Jenny e Salvador já devem estar com o casal e que com isso Gabriel já deve ter recebido a comunicação e ligado para o advogado. Henriqueta conta que não será fácil lidar com as próximas bombas e que eles devem estar preparados. Josefina e Ramon veem entrevista de Paula. Josefina pede para seu filho não mostrar mais da entrevista pelo ranço que tem de Paula. Ramon comenta que deve ser mentira o que a mulher de Gabriel diz. Josefina responde que a megera é ex dele por já estarem separados e que ainda está falando mentiras por ser invejosa. Felipe conta que Joana se saiu muito mal nisso tudo também e que espera muito que Jenny e Salvador os encontrem para que sejam assessorados pelo advogado. Margarida diz que é menos mal que o detetive Pacheco esteja dando suportes para Joana e Gabriel. Ramon responde que ambos são boa pessoa. Josefina comenta que sua casa tem lidado com tantas bombas. Margarida pede a ajuda de Josefina para as tarefas de casa. Josefina diz que isso é bom para deixar de pensar no assunto. Felipe fala para seu pai que o destino é engraçado pois logo Carlos foi quem pediu para dar o recado sobre Gabriel para o advogado. Ramon pergunta o que tem de errado nisso. Felipe responde que Carlos não é nada mais e nada menos que o rato que está saindo com Henriqueta. Irene vê a amiga apressada e nervosa e pergunta o que ela tem e como foi o encontro dela com Reni. Dani diz que não pode falar muito sobre pois Davi havia pedido várias coisas para ela fazer às pressas. Irene fala que o rapaz deve estar com raiva pelo assunto de Joana com Gabriel. Dani conta que também está nervosa com isso ultimamente mas que não desconta em ninguém. Irene responde que o chefe dela deve ter ficado com ciúmes dela com Reni na cafeteira. Dani diz não acreditar nisso e fala que deve ser coisa sobre o trabalho. Irene comenta que para ela Davi deve ter sentido seu tapete ser puxado por ter a visto com outro homem. Dani fala que o homem nunca deu bola para ela e que não vai se iludir com isso por ter ficado bastante feliz em ter se libertado de suas ilusões. Irene pergunta quais ilusões. Dani responde que nada demais. Irene pergunta como foi o encontro dela com Reni hoje. Dani diz que foi melhor do que ela imaginou e diz que funcionário foi tão legal que a presenteou com uma flor e um truque de mágicas. Irene pergunta o que o casal conversaram e o que haviam comido. Davi pergunta para Susana e Viviana se eles tiveram alguma coisa a ver com a mudança de roupa de Dani. As secretárias respondem que sim. Viviana responde que a amiga é linda mas que precisava apenas de um empurrão. Susana diz que Dani ficou perfeita e pergunta para Davi o que ele achou dela. Davi afirma que a assistente é muito linda. Viviana conta que é lindo o homem que Dani está saindo.
Susana fala que o rapaz é tendência cada vez que posta fotos dele nas redes sociais da empresa. Davi fica irritado e diz que as funcionárias deveriam trabalhar mais em vez de brincar em horário de trabalho e afirma que ambas estão mais atrapalhando a amiga delas do que ajudando. Viviana pergunta o motivo da raiva do homem para a amiga. Susana diz que Davi deve ter ficado incomodado com a foto que ela postou de Reni em seu perfil. Gabriel pede para o detetive cuidar de Joana quando ele estiver preso. Salvador fala que o empresário pode contar com ele para isso. Gabriel diz que Paula havia dito que Joana era sua cúmplice pelas coisas que ele é suspeito. Salvador responde que a ex do rapaz pode falar várias coisas pois não tem fundamento em nada do que ela fala e o pede que o amigo fale somente na presença de seu advogado que Joana não teve nada a ver com nada de seus problemas. Gabriel fala que vai fazer isso. Salvador conta que as pessoas vão perceber que as declarações de Paula são pelos ciúmes que ela ainda tem dele e de inveja. Gabriel diz que só não quer que Joana seja prejudicada nisso. Salvador promete que a mulher não será prejudicada nisso. Salvador avisa que as pessoas que querem prejudicar eles querem fazer de tudo para que ele não tenha o máximo de segurança possível na prisão dele. Gabriel responde que querem de todo jeito acabar com ele ao menos que não esteja preso. Joana fala para sua mãe que injusto o que Gabriel está passando por ser inocente. Jenny diz que já sabe que Gabriel é um homem bom e generoso. Joana diz que ele é o homem mais lindo que conhece que a faz se sentir especial e amada. Jenny responde que sabe bem do que sua filha está falando e diz que admira muito isso nela por defender o amor dela. Joana fala que Gabriel é pai de seu e diz que não sabe o que seria dela se acontecesse algo com ele. Jenny fala que ama a moça, dá os parabéns para a filha. Camila comenta com Rogério que já está sabendo que ele mandou investigar sobre a eliminação do pai dela novamente e o adverte dizendo que se algo acontecer ainda tem provas contra a filha dele com a tentativa de eliminar Joana. Rogério comenta que se lembra bem disso e fala que antes se preocupava com isso mas não agora e diz que antes Paula estava fraca por Gabriel e diz que não quis deixar mais triste a vida de sua filha naquele momento mas que agora sua filha está bem. Rogério ameaça Camila. E fala que se ela fizer alguma coisa contra Paula a colora na prisão e afirma que o que fará com ela não será nada comparado pelo que acontecerá com ela pelo resto da vida dela. Irene pergunta para Henriqueta o motivo da amiga estar inquieta. Henriqueta conta que Cláudio foi se encontra com Gabriel. Irene pergunta se conseguiram isso. Henriqueta diz que Carlos conseguiu falar com Felipe para dar a mensagem para o advogado. Henriqueta comenta que o mecânico interpreta mal sua relação com Carlos e que o viu em sua casa e diz que na verdade já estavam brigados desde a festa na cervejaria. Irene pergunta o que a amiga estava fazendo com Carlos na casa dela. Henriqueta responde que o amigo estava comentando com ela sobre a despedida de Rogério na empresa mas que acabou interpretando errado. Irene diz que entende o mecânico. Henriqueta fala que Carlos a disse que era uma mulher intimidadora. Irene diz que só dizem isso quem não a conhece bem. Henriqueta fala que o rapaz acha que ela possa dar medo nos homens. Irene responde que os homens veem isso quando uma mulher se demonstra personalidade e amadurecimento. Henriqueta fala que Felipe se sentia inseguro com ela. Irene admite estar mais ao lado de Carlos nessa. Chimi pergunta para Felipe se era o rival dele que foi mais cedo para a oficina dele. Felipe conta que sim. Chimis pergunta o motivo do amigo não ter o expulsado de lá. O mecânico pede que o rapaz não meta o dedo onde não foi chamado e comenta que Carlos e Henriqueta vão se dar melhor por serem do mesmo mundo e diz que está mais focado por agora do que está acontecendo com Joana. Dani entrega uns papéis para Davi e o pergunta se o rapaz deseja mais alguma coisa. Davi responde que não. Dani acaba tropeçando e Davi pergunta se a moça está bem. Dani acaba rindo e diz que não aguenta mais os saltos. Davi comenta que o pé dela estão vermelhos. Dani fala que já sabe disso. Davi pergunta o porquê a moça se veste assim. Dani conta que sente que sua vida não estava funcionando antes mas que quis dar uma mudada. Davi fala que a assistente estava melhor antes para ele. Dani diz que uma coisa é ver as coisas por fora e outra diferente por dentro e que não se lembra dele dizer que gostava de sua vida antes. Davi tenta se explicar. Mas Dani fala que já precisa ir. Davi deseja sorte para a moça ao colocar os saltos. Dani agradece. Davi comenta com a assistente que já encontraram Gabriel e Joana e que o advogado já está indo lá. Dani responde que fica feliz por isso e diz que espera muito que eles não sofram tanto por ter uma vida para cuidar. Camacho avisa para seu patrão que já chegou no ninho dos foragidos. Rogério fala que finalmente Gabriel cometeu um erro que custará caro para ele. Cláudio chega até o local onde Gabriel se encontra.
Gabriel agradece o advogado por ter vindo. Joana fala saber o risco que o rapaz correu por ter ido até lá. Jenny diz que fica feliz em saber que tenha mais uma pessoa do lado deles. Cláudio fala que é o dever dele como amigo e advogado e pergunta como eles estão. Gabriel diz que eles estão bem até agora por ninguém ter visto eles. Salvador pergunta para o advogado se alguém o seguiu até lá. Cláudio diz não ter percebido devido à emoção que estava no momento quando recebeu a ligação de Gabriel, mas que acha que isso não pode ter acontecido. Jenny fala que espera muito que não. Salvador comenta que os celulares dele pode estar com intervenções e que como advogado de Gabriel possa estar sendo vigiado. Cláudio fala que o detetive tem razão e pede desculpas por ter feito tudo isso sem pensar. Salvador responde que tem um monte de policiais atrás do empresário que não podem achar ele antes que o rapaz apareça na fiscalizadora entregue por ele mesmo. Joana diz que querem primeiro eliminar Gabriel todo custo. Cláudio fala que faz sentido tudo o que eles dizem e que sem dúvidas querem eliminar o homem ao menos que o mesmo se entregue por conta própria e diz que Rogério está indo atrás da empresa e avisa que teme que o salafrário possa ter um plano para se livrar da cervejaria Rubio. Rogério comenta pelo telefone que Gabriel está dentro de uma cabana junto com o advogado e pede que o capanga não faça nada antes e diz que vai denunciar o homem para Queiroz e os seguranças deles acabam de uma vez com Gabriel. Camila escuta toda a conversa. Gabriel fala para o advogado e o detetive que eles devem usar o fator surpresa por não esperarem que ele mesmo se entregue. Cláudio conta que eles precisam achar uma maneira de enganar os fiscalizadores até que eles cheguem ao povoado. Salvador diz que se descobrirem eles estarão todo em perigos nas mãos do fiscal Queiroz. Jenny diz que só resta eles rezarem bastante para a santa. Pacheco liga para Salvador avisando que Rogério e Queiroz estavam conversando em um bate-papo suspeito e que descobriu que o fiscal havia pedido para vários policiais seguirem caminhos diferentes para acharem o paradeiro de Gabriel. Salvador diz que não gosta nada do que ele está falando, mas que estão ligados para mais informações. Pacheco conta vai comentar com ele caso tiver mais notícias. Gabriel pergunta para o detetive o que ele não está gostando. Jenny fala que percebeu a mudança de expressão do rosto dele. Salvador pergunta se a cabana tem mais de uma saída. Joana diz que sim e fala que eles podem sair pelo andar de baixo. Gabriel conta que custe o que custar não quer que Joana seja pega e envolvida nisso tudo e diz que se precisar vai inventar que a obrigou a vir com ele. Cláudio fala que está tudo bem então. Salvador diz que vai dar uma volta para observar ao redor para ver uma estratégia de saída. Jenny pede que o detetive tome bastante cuidado. Salvador pergunta para Juliano como estão as coisas. Juliano diz que ele quem deveria perguntar isso e avisa que deixaram de seguir eles. Salvador comenta que já estava imaginando que isso poderia ter acontecido. Juliano pergunta se ele já encontrou Gabriel e Joana. Salvador afirma que já está com eles e pede que os rapazes voltem com cuidado. Salvador acaba se deparando com Camacho do lado de fora da cabana. Queiroz avisa para Rogério que já pediu para seus homens irem atrás de Gabriel com a informação que ele deu e diz que com certeza era uma armadilha de Gabriel com os guardas dele. Rogério comenta que para ele isso tudo deve ter sido armação de Salvador. Queiroz fala que não acha isso por estar com a família de Joana e diz que o detetive deve receber algum tipo de informação. Rogério conta que duvida muito e que é importante Gabriel ser encontrado para ser eliminado e, se necessário, o advogado dele também e diz que se os policiais dele estiverem longe pede para ele mandar mais pessoas. Queiroz responde que vai fazer o que for necessário e pede para o cúmplice não ficar nervoso por estarem vigiando tudo o que eles dizem. Dani comenta que o advogado não entra em contato. Carlos fala que é melhor ter sido por preocupações para que não usa-se o telefone dele com intervenções. Dani conta que é uma ansiedade de que eles não saibam nada sobre Gabriel e de Joana. Irene responde que isso é uma tortura. Davi pede calma para as funcionárias e diz que é bom que Gabriel seja assessorado pelo advogado dele. Camila aparece na sala de reunião e diz que Rogério já sabe onde Gabriel está. Salvador avisa que o guarda de Rogério está do lado de fora da cabana. Cláudio diz que é sua culpa e que não foi cuidadoso o suficiente. Gabriel diz que não é nada demais e pergunta para o detetive o que eles vão fazer. Salvador responde que eles não devem mais perder tempo e fala que o Cláudio vai ajudar eles e pede que o homem dirija-se ao carro dele enquanto ele leva Gabriel atrás da cabana e fala que eles devem fazer isso ao mesmo tempo. Joana e Jenny fala que deseja ir junto com Gabriel e Salvador pede que as duas voltem para a casa de Josefina e fala para as mulheres levarem o carro de Juliano. Gabriel comenta com Joana que vai junto com Salvador e diz que logo vai se encontrar com o advogado.
Salvador avisa que eles devem se encontrar depois de se cruzarem na saída para falar das coisas pendentes. Salvador pede que o casal pegue as coisas deles para não perder mais tempo. Paula pergunta para seu pai o motivo da felicidade dele. Rogério diz que está em êxtase. Paula pergunta se já encontraram Gabriel e Joana. Amparo e Manuel aparecem. Rogério comunica aos familiares que já encontraram Gabriel. Paula pergunta se o casal já foi pego ou se foram eliminados e diz que amaria que Joana estivesse eliminada para que ela pudesse rir de Gabriel todos os dias na cadeia ao visitar ele. Rogério fala que já estão fazendo de tudo para tirar Gabriel e Joana do caminho. Gabriel fala para Joana que já precisa ir e fala que a ama e diz que seja o que for sempre voltará para ela. Joana conta que sempre vai estar ao lado dele e fala que sabe que eles estarão bem e fala para o empresário que o ama muito. Gabriel e Joana se beijam. Jenny conta para Salvador que o amor sempre triunfa. Salvador avisa para Gabriel que eles já estão indo e o pede que ele e Joana se apressem na despedida. Jenny beija o detetive e pede para ele se cuidar. Salvador pede para Jenny se cuidar também. Joana começa a chorar e Jenny a consola pedindo para ela não ficar assim. Amparo fala que não consegue acreditar em tudo isso e pergunta para Rogério no que ele transformou a família dele. Paula pede para sua mãe para de ser dramática. Amparo fala que entende o ódio de Rogério por Gabriel mais que um assassinato para tirar as pessoas do caminho já é demais e diz que o salafrário destruiu sua família. Amparo se irrita e fala que seu ex-marido está destruindo sua família e acabando com a filha dele. Rogério fala para Paula que a mãe dela ficou louca e que o irmão dela é parecido com a mesma e afirma que Paula sim se parece com ele. Paula fica preocupada. Cláudio fala que já precisa ir. Cláudio pede para ela não se preocupar e diz que Gabriel é inocente e que fala que vai fazer de tudo para provar isso para as pessoas que não para de culpar ele. Joana agradece o advogado. Jenny pede para Joana pegar as coisas dela. Joana comenta que já tem tudo quase pronto. Joana pergunta para sua mãe o que foi o beijo dela com Salvador. Jenny fala que não anda pergunta para ela sobre o beijo dela com Gabriel. Joana responde que ela já sabia que ela amava Gabriel. Jenny diz que todos já sabiam de seu amor pelo detetive mas que não admitia por ter sido bomba e que não pensa em deixar ele escapar. Joana conta que é lindo que elas tenham encontrado o amor ao mesmo tempo. Jenny diz que elas estão fazendo de tudo para proteger eles como heroínas. Camacho vê Cláudio entrando no carro e se distrai. Salvador entra no carro dele com Gabriel às pressas e começam a sair do local. Salvador fala para Gabriel que vai colocar um disfarce nele um pouco e colocar um colete à prova de balas nele. Gabriel diz que não quer que ele se coloque em risco. Salvador pede que o empresário não se preocupe por saber como faz o seu trabalho. Gabriel diz que não fala por Jenny por ver eles juntos a sério. Salvador conta que sempre soube do amor de Jenny por ele. Queiroz liga para Salvador e pergunta onde o mesmo está e diz que está começando a duvidar dele por dizer que estava vigiando a casa de Joana. Salvador conta que estava vigiando antes mas que teve que atender uma chamada de Josefina e diz que a mesma deu a localização onde Gabriel estava. Queiroz pergunta se ele já encontrou Gabriel. Salvador fala que o encontrou e que já avisou o advogado dele pelos direitos que ele tem de uma ligação e diz que já estão indo para a fiscalização com o rapaz. Queiroz comenta que isso pode ser perigoso, diz que vai mandar uma unidade especial de policiais para apoiar ele. Salvador pede para o fiscal não se preocupar e diz que ótimo seu chefe se preocupar com isso, mas fala que o sinal está muito ruim. Salvador começa a fingir que a ligação está péssima. Queiroz tenta falar com o detetive. Gabriel agradece Salvador. Carlos pede para Camila não se preocupar pois Dani e Irene são de confiança por acreditar na inocência de Gabriel. Camila comenta que Rogério pode fazer mal para Gabriel depois de saber da localização dele. Davi pergunta como ele soube disso. Camila conta que Rogério a forçou a ser a amante dele. Carlos pergunta se Rogério havia falado para ela. Camila responde que não e diz que o escutou falando que iria pedir para o fiscal mandar alguns homens ir atrás de Gabriel para eliminar ele. Queiroz liga para Camacho e comenta com o homem que Salvador o desobedeceu quando havia falado que mandaria mais pessoas para ir onde Gabriel estava. Camacho fala que até agora só viu o advogado de Gabriel saindo da cabana. Queiroz pede para o capanga entrar na cabana para tentar eliminar Gabriel e Salvador se for preciso e diz que quando chegar mais policiais eles resolveram isso e diz que ambos conseguiram escapar das investigações. Camacho tenta procurar Gabriel dentro da cabana. Joana e Jenny chegam no carro de Juliano e guarda as malas em seguida entram no carro.
Rogério comenta com Queiroz que Camacho disse que Gabriel escapou e que não conseguiram pegar ele e diz são os inúteis. Queiroz fala que o plano que eles tinham acabaram complicando eles, mas que já está corrigindo. Rogério pede para Queiroz armar uma guerra de balas dentro da fiscalizadora dele quando Gabriel e Salvador chegar. Queiroz comenta que isso será complicado de fazer por já terem o dito a ele que havia jornalistas em volta da fiscalização. Henriqueta chega até a delegacia e pergunta o motivo de ter tantos repórteres ali. Pacheco conta que seu chefe pediu a presença de toda a imprensa nacional. Carlos fala que isso é o que convém para a empresa e que se deve pela segurança de Gabriel. Pacheco pede para nenhum jornalista se aproximar. Jornalistas começam a fazer perguntas para Gabriel que os ignora. Queiroz fala para Rogério que Gabriel já está na delegacia e diz que o colocará preso em celas separadas com todas as provas que eles têm. Rogério afirma que quer Gabriel na cadeia de uma vez. Queiroz comenta que eles têm um protocolo a seguir, mas que fará o possível que Gabriel seja preso o quanto antes. Paula pergunta se disseram alguma coisa de Joana. Rogério conta que Joana é um zero à esquerda sem Gabriel e diz que preocupa com a criança que vem futuramente e fala que se caso a criança nascer será a nova dona da cervejaria Rubio e que isso sim seria uma pedra no caminho deles. Paula pergunta como eles vão arrumar isso. Rogério responde que com muita calma e inteligência. Jenny e Joana aparecem em casa. Jenny fala que fica feliz em estar de volta. Joana conta para sua avó que Gabriel se entregou, mas que é inocente. Josefina conta que ninguém vai acreditar na lagartixa da ex dele. Felipe pergunta para Joana se ela está bem. Joana fala que está bem e que sentiu muita falta deles. Felipe diz que todos os bravos estão ali. Felipe pede para seu pai ir com eles dar um abraço coletivo. Josefina convida Margarida para o abraço também. Joana fala que gostaria muito que Gabriel estivesse nesse abraço também. Josefina responde que em breve ele estará sim e conta que a santa nunca os abandonou. Joana fala que eles deveriam ter ido para a fiscal pois Gabriel poderia estar lá. Jenny diz que elas decidiram ir direto para casa. Josefina conta que fica feliz com a presença delas. Margarida fala que é muita coragem com todas as notícias que andavam indo atrás deles e com a entrevista de Paula falando várias mentiras. Ramon repreende a adolescente. Joana responde que ela e Gabriel também viram a notícia, mas que já sabem da inocência do empresário. Jenny diz que todos têm certeza disso. Joana comenta que é muito injusto o que está acontecendo e que teve até medo de serem eliminados pelos fiscalizadores. Joana pede para Felipe ligar a televisão e ligar para Salvador para saber das notícias. Ramon pede para a fotógrafa se acalmar. Queiroz fala para Salvador que ele é rápido para fazer as coisas e que só resta parabenizá-lo por isso e avisa para Gabriel que não pelo dinheiro dele que as coisas serão fáceis para ele. Gabriel diz já saber disso e afirma que vai demonstrar a sua inocência.